Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui nessa noite e vimos aqui para te adorar, para engrandecer ao Senhor e agradecer toda a bondade do Senhor com as nossas vidas. Pedir que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão. Que nesse instante, ó Deus, a nossa mente não esteja mais angustiada ou aflita com qualquer preocupação, mas tão somente, ó Deus, nós estejamos aqui com espíritos de adoradores, com a disposição na mente e no coração para ouvir a Tua voz e suplicando iluminação do Espírito Santo de Deus, ser obediente a ela e ter uma vida transformada, diferente da vida que entrou aqui, que nós saiamos com as nossas vidas edificadas pela Tua palavra. Se a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite for de correção, que o Espírito Santo de Deus ajude a corrigir a nossa vida. Se for de libertação, o Espírito Santo de Deus ministre libertação nessa noite. Se for de exortação, que esse mesmo Espírito Santo possa nos exortar por meio da palavra e nós venhamos a dar ouvido a essa exortação e mudar de conduta, de comportamento, de palavra, de atitude. Se a palavra é para a salvação, que o Espírito Santo de Deus possa tocar os corações nessa noite e salvar aqueles que ainda não são salvos. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Ainda em oração apresentamos a vida da família do pastor Aramilson, que não necessita mais de oração, porque agora ele está contigo. Mas a sua família carece, ó Deus, do consolo, do conforto e do refrigério que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. E nós clamamos por a vida daquela família, esposa, filhos, todos os parentes e amigos, e também da igreja que ele pastoreava. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus derrame um bálsamo sobre o coração, sobre a vida de cada um desses que estão, ó Deus amado, tristes pela partida do pastor. Desses que estão com o coração, ó Deus amado, um pouco abalado. Desses que estão com o coração, às vezes até desconsolados, os que são da família. Que o Espírito Santo de Deus leve o consolo e o conforto a esses corações. E que o refrigério chegue a cada coração, a cada vida que estava próxima do pastor, principalmente os seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, e nós sabemos que Ele está na Tua presença nesse instante. Em nome de Jesus oramos, e pedimos a Tua bênção sobre esse culto, em nome de Jesus. Amém. Mostrar algum valor, vencer. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Este mundo apenas Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, deles não se ouve nenhum som.
Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu clamor. a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa dizer as próprias falas, absolve-me das que lhe são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, e que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Pai, em nome de Jesus, venha ao encontro de cada um aqui presente, ó Pai, de cada um também que por alguma razão não veio, faltou hoje, ó Pai. Venha ao encontro, ó Pai, aqueles que estão frios espiritualmente, aquece-os. Aqueles que precisam de uma bênção de saúde, ó Pai, que Tu possa conceder. Aqueles que têm causas na justiça, que Tu também possa ter misericórdia. Aqueles que têm problemas financeiros, que Tu possa providenciar. Ó Pai, em nome de Jesus, venha ao encontro do Teu povo, não envergonha nenhum destes que aqui estão, mas abençoa conforme a Tua graça e a Tua vontade, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus cada um que irá ministrar a Tua palavra, os louvores nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, irmãos. Não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Glória a Deus, diga assim. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Na tempestade está teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, Imutável é Jesus, te adoramos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso
quero convidar a irmã Maria Luísa, o presbítero Eduardo, por favor, ajuda a irmã Maria Luísa até aqui. Irmãos, nós estamos no mês de missões. A nossa irmã Maria Luísa fez uma poesia sobre missões. Ela vai ler agora para a igreja. Graça e paz, amém? Amém. Esse mês de agosto é o mês das missões. E todos nós somos missionários, que o Senhor deu a vocação a cada um de nós. Responsabilidade dos evangélicos, protestantes, pregar o evangelho. Então, hoje eu vou ler uma poesia sobre missões. Louvado seja nosso Deus e Pai, que pelo seu grande amor por nós, nos deixou sua palavra para proclamarmos com a nossa voz e nos tornarmos intercessores e a obra missionária realizar através do evangelho transmitido e com súplicas ao Senhor, Ele venha nos usar. Nos consagrando na obra do Senhor e sempre demonstrando amor na seara do bom mestre, testemunhando aonde for. Que o amor de Deus em nós seja visto por aqueles que precisam ser alcançados e sejam por Deus abençoados. Pois é grande a multidão enganados como outrora, e nós evangélicos não joguemos a oportunidade fora. Para que Deus venha nos fortalecer e façamos como Lutero para a verdade aparecer. A palavra é transmitida através de um servo obediente, que cumprindo o ídolo de Jesus, proclamou a verdade e muitos ficaram cientes. Que a salvação é para todo aquele que crê em Jesus, que pagou um alto preço e para o céu nos conduz. Quem crê, amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo 21. Irmãos, eu quero meditar nesse texto de forma expositiva, tá? Eu quero caminhar com os irmãos versículo por versículo, tá bom, desse texto. A gente vai dar um pouquinho um salto na história do fluxo da mulher, que para nós, para mim, o importante meditar nessa noite é sobre essa relação que tem Jairo com Jesus, esse encontro que ele tem, tá bom? Certa vez Jesus disse aos discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz é o sentimento, se é que a gente pode chamar de sentimento, é o sentimento que é mais importante na nossa vida. A paz é o sentimento que é mais importante na nossa vida. Quer pensar nisso? Se é, imagine alguém viver uma vida sem paz. Imagine alguém conseguir viver um dia de 24 horas sem paz. Alguns dias, algumas semanas sem paz. Então eu entendo que a paz é a coisa mais importante. Por isso Jesus diz: deixo-vos a minha paz. E ele não fala aqui, o mais importante é a saúde. Porque o que adiantaria você ter saúde, mas você não ter paz? Ainda que é quase impossível, né, você ter saúde e não ter paz, porque a falta de paz também já, de qualquer modo, já gera uma doença no ser humano, né? Mas a paz é a coisa mais importante da nossa vida. E aquele homem chega com o coração aflito. Em nossa caminhada, minha e sua, quando a gente tem esse encontro com Cristo, e eu vou explicar já porque é a partir desse encontro com Cristo, porque quando o homem não tem a Cristo, então, por exemplo, a caminhada dele é vazia e sem sentido. Ele pode até viver uma aparente paz, mas na verdade é vazio. Por isso a minha ênfase em trazer a caminhada minha e sua. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, vai vir sobre a nossa vida muitas coisas. Tristezas, dores, decepções, desilusões, perseguições, necessidade.
muitas coisas. Mas, e essas coisas, elas vão tentar vir sobre a nossa vida, muitas vezes lançada pelo inimigo, para roubar, para tirar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a paz. Elas vão vir para tentar tirar de mim e de você a nossa paz. Tá certo? Ou furtá-la de nós, deixando-nos sem ela. Nesses momentos, somente, guarde isso, nesses momentos em que a gente passa por isso, e essa situação tenta roubar a nossa paz, somente a presença de Jesus vai resolver. Somente a presença de Jesus vai resolver. A Bíblia diz que quando Jairo vai até Jesus, ele implora que Jesus entre na sua casa. O texto diz, coloca aí o versículo inicial, por favor, Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ou seja, vai lá em casa. Vem, mestre, lá em casa. Então ele clama para que Jesus vá na casa dele. Vamos colocar uma vírgula aqui, tá? Ele se inclina, adora e implora. Vamos colocar uma vírgula nesse momento e pensar: Jairo estava na presença de Jesus, que ele foi até o mestre. Ele se prostrou e adorou e suplicou, mas a morte estava na casa dele. Você deve conhecer alguém que vive um céu na igreja e um inferno em casa. Ou já ouviu falar nisso? Você deve conhecer alguém que quando está na presença de Jesus canta, sorri, se alegra, mas em casa ele ou ela não tem essa mesma alegria. Na casa dele ou na casa dela há um espírito muitas vezes de tristeza, discórdia, desentendimento, inimizade, incompreensão, e eu poderia passar a noite aqui ressaltando para você outros. Jairo não queria só estar na presença de Jesus. Ele queria que Jesus estivesse na sua casa. Então, muitas vezes, nós vimos a casa de Deus, a gente canta, a gente ora, a gente adora, a gente lê a Bíblia, abraça o irmão, abraça a irmã, tem um momento precioso, mas quando a gente chega em casa, a paz falta. Por algum motivo, por alguma razão, por alguma questão que você está enfrentando, por alguma situação que está acompanhando a sua vida. Então nós temos que fazer como o Jairo. Dizer assim para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor esteja lá em casa, esteja comigo lá em casa, não só na igreja. E é o desejo dele estar também na nossa casa. Talvez eu esteja falando isso e aconteça isso com a vida de alguém aqui, que está aqui adorando, mas quando chegar em casa, a aflição vai chegar junto. A tristeza, ou qualquer outro sentimento que rouba a paz. Jairo não queria só isso, a presença de Deus perto dele, de Jesus. Ele queria que Jesus fosse na casa. E Jairo disse: Senhor, vai lá em casa, impõe a mão na minha filha e ela ficará curada. E é interessante que esse é o primeiro texto bíblico que fala sobre imposição de mãos. É o primeiro. Ele diz: vai lá, impõe a mão sobre ela e ela ficará curada. É o primeiro texto. Você não vai encontrar nenhum texto antes. Quando Jesus entra na nossa casa, gente, eu estou falando de verdade. Quando ele entra, mas ele entra de verdade. Não é eu pegar a Bíblia e ler, dizer que sou crente, não é ir para a igreja, eu estou falando
quando ele entra na nossa casa, tudo muda. Precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Precisamos fazer da nossa casa uma extensão da igreja. Precisamos fazer da nossa casa uma extensão do corpo de Cristo que o adora. Para que todo dia na nossa casa seja um culto. Jairo queria que Jesus resolvesse o problema que estava na casa dele. E Jesus, bondosamente falando com Jairo, diz assim: vamos lá, eu vou. Vamos lá na sua casa resolver. Nós temos que fazer esse convite a Jesus para ele entrar na nossa casa. Às vezes nós estamos perdendo tempo com discussão, às vezes em casa, com conflitos em casa. Na igreja, às vezes somos o melhor marido, ou a melhor esposa, mas em casa, às vezes na igreja somos os melhores filhos, mas em casa, às vezes na igreja somos os melhores pais, mas em casa. Então, o convite de Jairo, ele tem que ecoar na minha mente todo dia. Eu todo dia falar para ele: Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha casa, que o Senhor esteja presente na minha casa, que o Senhor faça parte da minha casa, que o Senhor não abandone a minha casa, que o Senhor esteja constantemente na minha casa, que o Senhor não saia da minha casa. E não é muito fácil. Por que que não é fácil? Porque às vezes dentro de casa, da nossa casa, a gente lida com pessoas com pensamentos diferentes dos nossos, e aqui sem fazer julgamento do pensamento se está certo ou errado, que pensa diferente da gente, que age diferente da gente, que caminha diferente da gente, que tem projetos diferentes da gente. E se fosse só isso, ainda muito bem. E quando, por causa disso, há conflitos em casa, há lutas em casa, e o espírito de contenda ou de divisão visita a nossa casa constantemente e não sai dela. Jairo sabia que tinha um espírito de morte lá na casa dele. Ele disse: mestre, a minha filhinha está terrivelmente doente. Eu preciso que o senhor vá lá colocar a mão dela, senão ela não vai ficar curada. E Jesus vai. Só que tem um problema. Jesus está indo para a casa de Jairo, já com dificuldade, porque o texto diz em Marcos, primeiro versículo, que ele desceu no barco, a multidão já o apertou. Então, ele diz para Jairo, e Jairo chega na frente de todos, se humilha, implora, diz: vai lá em casa. E Jesus vai, começa a ir com ele. Só, meu irmão, que ninguém consegue andar no meio de multidão. Você imagina a multidão cercar Jesus. Jesus, então, não conseguia andar no meio da multidão. Jesus está cercado por todo lado. Então, ele não ia conseguir ir rápido de forma nenhuma. Então, Jairo teve que conviver com uma sensação de que Jesus estava demorando. Porque a multidão cercava. E é muito ruim quando o crente tem que conviver com essa sensação de que Jesus está demorando a agir na nossa vida. De que Jesus está demorando ouvir as nossas orações. De que Jesus está demorando responder a nossa súplica. De que Jesus está demorando nos ajudar a vencer aquela causa. É muito difícil para o crente essa ideia de demora. Jairo, com a filhinha para morrer, está indo a caminho de casa, mas a multidão não deixa Jesus rápido, então ele tem que ir devagar. Então ele tem que conviver com essa ideia da demora, que às vezes eu e você temos dificuldade. Quando a gente ora e demora a resposta. Quando a gente clama a Deus e demora a resposta. Quando a gente busca fazer a coisa certa e demora o resultado. Não obstante isso, não bastasse isso, a ideia da demora, né? Não fosse só essa questão da demora, já agora tem que conviver com outro sentimento. Qual é? O de que Jesus agora está parado, porque aparece uma mulher que toca nas vestes de Jesus. Jesus para no meio da multidão e vai perguntar: quem me tocou? Porque eu senti sair de mim poder. Então, esse sentimento agora de demora, para Jairo, esse sentimento agora ele se agrava. Por que ele se agrava? Ele se agrava porque agora não é só mais demora. Agora o mestre parou
O texto diz: Jesus está lá e diz: quem foi que me tocou? E ele não saiu perguntando isso andando, ele parou e perguntou: quem me tocou? Aí fica aquele furdunço, ele diz: alguém me tocou porque eu senti sair de meu poder. E alguém diz: mestre, que loucura é essa? Ele pergunta, a multidão te tocando. Não, alguém tocou de mim de forma diferente. Aí a mulher aparece, conta toda a história. Aí, não obstante a demora, não obstante a parada, agora, Jairo aflito, para que Jesus vá para sua casa, ainda se demora mais, porque Jesus agora vai ouvir a história da mulher. O texto não diz quanto tempo ela fala, mas eu não acredito que ela falou o que aconteceu na vida dela de forma tão rápida. Eu acho que Jesus deu uma atenção a ela e ficou um tempo lá ouvindo a história dela. E os discípulos ao lado. Porque o texto vai dizer que ela contou que há 12 anos tinha fluxo de sangue, já tinha ido a vários médicos, já tinha gastado tudo que tinha, e eu não acho que ela falou como o texto narra, apenas simplificando o que aconteceu. Eu acho que ela contou toda a história da vida dela. Aí você imagina, alguém que vai desesperado buscar Jesus. Jesus está indo para casa, tem a sensação de que ele está demorando, depois tem a sensação que ele está parado, agora ainda está ouvindo a história de alguém. E não só isso. O milagre na vida dela aconteceu primeiro do que na vida dele. Ele foi buscar Jesus, mas o milagre acontece primeiro na vida da mulher. Parece com você. Que está orando, e de repente, quem é abençoado é aquele irmão da igreja que nem no culto está indo. Parece com você que está orando, clamando a Deus, só suplicando e pedindo a Deus, e de repente a bênção vem sobre outra pessoa que nem é tão dedicada na igreja como você, que nem buscou tanto o mestre como você. E como é que a gente lida com isso? Eu imagino que esse percurso aí de Jairo, a multidão cercando, ele com dificuldade de andar por causa da multidão, ele parando para curar essa mulher, curando essa mulher e ouvindo a história dela, e lá eu imagino que aquilo ali estava sendo trabalhado no coração de Jairo. Aquilo ali estava lapidando a fé de Jairo. Aquilo ali estava preparando a fé de Jairo. Estava modelando o caráter de Jairo como homem, porque ele era crente, diz o texto que ele era um dos chefes da sinagoga. Então, era alguém que buscava a Deus, que clamava a Deus. Então ele vai lá buscar Jesus, Jesus vem, acontece tudo isso, e agora está indo a caminho. Finalmente agora Jesus vai a caminho. Finalmente foi resolvido tudo. Quando Jesus despede a mulher, ele já está quase chegando na casa. Ainda não chegou, ele está a caminho. Despediu a mulher. O texto fala que correu alguém a um encontro. Correu alguém ao encontro. Então Jesus está indo já tinha feito o milagre na mulher, estava indo para fazer um segundo milagre. Quando Jesus despede a mulher, ele já está quase chegando. Imagine você o sentimento que passa pelo coração de Jairo. Uma mescla de aflição, um pouco de alívio, afinal Jesus está perto. E Jesus está perto dele, o coração está mais acalmado, está indo em direção à casa. Mas, quando eles estão perto de chegar, quando Jesus está perto da casa, e eu quero que você guarde essa expressão, perto da casa. Por quê? Porque toda vez que o milagre estiver perto de acontecer na sua vida, quando algo que você está pedindo a Deus está perto de acontecer, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Sabe por quê? Porque quando o milagre está bem pertinho de acontecer, quando Jesus está perto de resolver a situação, diz o texto, eu quero ir para já e depois para nós, saiam de dentro da casa. Corre alguém em direção a Jesus, a Jairo, na verdade ele vai dizer para Jairo, não é para Jesus, mas ele encontra Jesus que vem com Jairo, corre de dentro da casa. E por que essa situação acontece com Jairo? Corre alguém de dentro da casa e diz assim, ó, Jairo, faz o seguinte, não incomoda mais o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. A criança já morreu. Eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo de Deus, ele tem as suas armadilhas e as suas ciladas. Ele vai usar um de fora contra você. Ele vai usar um de fora contra mim.
Mas se isso não for suficiente, se isso não abalar minha fé ou a sua, se isso não te enfraquecer, se isso não te fizer desistir ou descrer, o inimigo vai usar um de dentro da sua casa. Às vezes você se organiza, você se programa, você faz uma semana de oração na igreja, você faz uma campanha de oração, você faz uma semana de jejum, e aí aquela pessoa de dentro da tua casa diz assim, isso aí não vai dar certo não, tu está fazendo jejum, mas não vai resolver nada. Um de dentro da tua casa vai ser levantado pelo inimigo para trazer a tristeza para te abalar. Quando o Satanás, usando de fora, não dá certo, ele vai usar o de dentro da tua casa. Diz o texto que saiu alguém de dentro da casa e disse assim, ó, pode parar, não incomoda mais o mestre. Não incomoda, por quê? Porque ela já morreu, acabou. Não perde tempo. Não perde tempo. A notícia da desmotivação vem numa hora, eu diria assim, de euforismo de Jairo. Por quê? Porque primeiro, ele está indo com o mestre. E ele já ouviu falar dos milagres. E não só ouviu falar dos milagres, como ele acabou de ver o milagre que o mestre fez. Então aquilo está tomando o coração dele. Quando ele está chegando em casa, alguém diz, ó, não incomoda mais o mestre que essa menina já morreu. Pode parar. Tem gente que é especialista em trazer esse tipo de notícia para a gente. Para abalar a gente. Porque o inimigo faz assim, quando ele não consegue o de fora, ele usa o de dentro. Não adianta mais. Mas como Jesus viu a busca de Jairo, e ele espera ver em mim e em você, como ele viu a paciência de Jairo, e ele espera ver isso em mim e em você, como ele viu a fé de Jairo, e espera ver isso em mim e você, quando a notícia vem de dentro da casa, dessa forma, coloca aí no texto na tela, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. A fé de Jairo balançou. Por que ainda incomodas o mestre? Aí eu vou voltar, só inverter a ordem, tá? Por que ainda se incomoda o mestre? A tua filha já morreu. A fé de Jairo balançou. É por isso, igreja, que é bom andar com Jesus. Jairo estava andando com Jesus. É por isso que é bom convidá-lo para a sua casa. Jairo convidou. É por isso que é bom tê-lo por perto. Jesus estava perto. Porque Jesus sempre vai ter uma palavra. Olha o que é que Jesus diz. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Por isso que é bom andar com Jesus, é bom confiar em Jesus, é bom ter Jesus por perto, é bom convidar Jesus para a nossa casa, é bom procurar andar com Ele, porque quando o inimigo se levantar com uma palavra que queira abalar a nossa fé, desestruturar a nossa vida, a gente vai ouvir essa palavra de Jesus. Não temas, creia somente. O texto diz que Jesus olha para lá e diz assim, ó, não temas, não temas, crê somente, apenas crê. E ele anda e vai até a casa da menina e está aquele alvoroço, as pessoas chorando, e Jesus diz, ela já morreu. E Jesus diz, não, ela não morreu. A descrição do texto, Jesus diz, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Porque morrer e dormir para Deus é a mesma coisa. Estar dormindo e morrer para Deus é a mesma coisa. Para ele faz levantar do mesmo jeito. Diz o texto que ele olha para a menina, vai lá, chama a família, leva lá para o quarto, só os pais é que estavam com ele, e quando ele vê a menina, ele diz para a menina, menina, levanta-te. Diz o texto que ela se levanta. Eu quero falar para você nessa noite uma coisa muito importante. Talvez o que esteja faltando na sua vida, talvez o que esteja faltando na sua casa, é você convidar Jesus para lá. Você pode dizer, mas isso é muito retórico, as pessoas vivem falando isso, essa palavra todo mundo fala, isso se tornou jargão. É, mas a minha pergunta é, Jesus, ele já está na sua casa?
Jesus, ele já entrou na sua casa? Esse momento aqui alegre, que a gente adora a Deus, quando você chega em casa, você está desfrutando da mesma alegria? Com a sua esposa, com o seu marido? Você está desfrutando do mesmo prazer de estar aqui? O seu lar é uma extensão da igreja? O seu coração está tão em paz na sua casa quanto aqui? Ele já entrou no seu lar, ele já está na sua vida, ele já faz parte do seu lar, ele já faz parte dos seus relacionamentos, ele já faz parte dos seus negócios, ele já faz parte do seu tempo. Jairo implora e diz: mestre, vai lá em casa. Vai lá em casa e toca lá na minha filha. Ela vai ficar curada. Vai lá em casa, mestre. Não basta eu ter você perto de mim, mestre. Eu quero você lá em casa. Esse texto, teologicamente, ele tem uma profundidade muito grande. Porque muitas vezes nós não somos dentro de casa quem nós somos aqui. Eu já ouvi declarações de irmãos e de irmãs dizendo: pastor, fulano, cicrano, na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra pessoa. Esse texto e essa perícope da vida de Jairo serve para a gente refletir, para saber o que é que está dentro da sua casa. Quem está dentro da sua casa? O que é que está dentro da sua casa? Na ideia de, quando você chegar lá, o que é que você vai encontrar lá? Quando você for da sua casa agora, quem você vai encontrar lá? Eu não estou falando de pessoas. Quem você vai encontrar lá? A paz está lá? É claro que a casa não fica só e com paz, é verdade isso. Mas assim, quando você chegar lá, chegar com a esposa, com o marido, com os filhos, ou com o primo, ou com o parente, a paz estará lá? Você vai desfrutar da paz lá? Se não, é porque você precisa convidar Jesus para ir para a sua casa. Jairo se prostrou e disse: mestre, vai lá em casa. Vai lá em casa e faz o milagre. Mestre, só tu pode fazer o milagre lá em casa. Vai lá. Porque quando Jesus entra na nossa casa, meu irmão, tudo que não presta sai. Se ainda tem alguma coisa dentro da sua casa que não é bom, então é porque Jesus ainda não entrou. Ah, mas eu sou crente. Sim, você é crente, mas Jesus ainda não entrou. Existem áreas da sua vida que você ainda não deixou ele entrar. Existem áreas do seu relacionamento que você ainda não deixou ele entrar. Se a sua casa você ainda passa por lutas, é porque ele ainda não entrou. Você precisa convidar. Pastor, me diga uma coisa, como é que eu faço isso? Eu vou dizer aqui como é que você faz isso. E eu vou ser aqui bem espiritualista, tá bom? Quando você chegar em casa hoje, eu não sei quantos cômodos tem a sua casa, mas você vai chegar hoje no cômodo da sua casa. Isso se você está passando por alguma luta desse jeito. No cômodo da sua casa. Você vai entrar na sala e você vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha casa. E essa sala pertence ao Senhor. Você vai chegar no seu quarto e vai dizer: Senhor, esse quarto, Senhor, é o quarto onde eu durmo com a minha esposa ou com o meu marido, ou é o quarto do meu filho. Senhor, eu quero consagrar esse quarto ao Senhor. Você vai chegar em todos os cômodos da casa. Você vai chegar no banheiro e vai dizer: Senhor, esse espaço é do Senhor. Você vai chegar na varanda, onde você chegar na sua casa, você vai dizer: Senhor, esse espaço é teu. No quarto dos filhos. Sabe por quê? Porque é no quarto dos filhos que o inimigo age. Às vezes nas telas dos computadores. Às vezes no celular que ele tem. No seu quarto, às vezes o inimigo está lá querendo causar discórdia entre o casal. Aí você vai consagrar a sua cama e falar: Senhor, tu vai fazer parte disso aqui. E não basta você só orar.
Orar é importante? É, mas você vai ter que ter atitudes diferentes daqui para frente, quando você consagrar o seu lar ao Senhor. Talvez você esteja passando por lutas dentro da sua casa. Talvez você esteja passando por batalhas dentro da sua casa e você não está entendendo. Essa batalha é espiritual. Sabe de uma coisa? Existe uma legião querendo destruir a tua vida, o teu relacionamento com Deus, o teu casamento, a tua família, a tua casa, os teus parentes, às vezes um parente seu, e você é instrumento para abençoar essa vida. Então, a chamada nessa noite para a nossa vida é consagrar o nosso lar a Deus, a nossa casa a Deus. Não basta dizer, eu vou na igreja e adoro. Não adianta só vir na igreja e adorar, não. Você tem que fazer da sua casa uma extensão da igreja. E lá tem que ser adoração, lá tem que ser louvor, lá tem que ser consagração, lá tem que ser derramamento de vida na presença de Deus. Estou dizendo que você não vai assistir o que você gosta. Estou falando isso. Eu estou dizendo que você não vai ter tempo para viver dentro da sua... Vai. Mas o grande problema é que a nossa casa muitas vezes não pertence a Deus. A gente na nossa casa faz muitas coisas que não deveria fazer. A gente permite muitas coisas na nossa casa que a gente não deveria permitir. A gente se deixa permitir na nossa casa, muitas vezes. Então, muito cuidado, que o inimigo usa a solidão. Eu digo assim, quem está só, as pessoas que estão só, às vezes para fazer o que não agrada a Deus em casa. Então tem lares destruídos, famílias destruídas, porque a nossa casa não pertence a Deus. A gente usa palavras que magoam às vezes nossa esposa, às vezes o marido. E por que usa essas palavras? Porque Jesus não está lá. Porque se ele estivesse lá, a sua palavra era diferente. O seu comportamento era diferente. A sua atitude era diferente. O seu quarto consagrado a Deus, a sua cama consagrada a Deus, a Bíblia diz lá, e o leito do casal seja sem mácula. Quantas vezes o casal vai dormir? Brigado. A esposa com o marido. Vai dormir magoado um com o outro. Começou a macular o leito conjugal. O apóstolo Paulo diz, e o leito conjugal seja sem mácula, sem mancha. Eu estou dando um exemplo do leito conjugal, mas às vezes é dentro de casa. Às vezes é dentro da nossa casa. Conflitos entre pai e filho. Um não pede perdão ao outro. Um não perdoa o outro. Um não caminha com o outro. Na igreja nós somos uma coisa. Dentro de casa, as nossas palavras são duras. E às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, preste atenção. E às vezes até palavrão. Às vezes a pessoa diz, dentro de casa. Às vezes até acessa canais e lugares na internet ou em celular que não pode acessar. Como é que Deus está habitando nessa casa? Você está consagrando a sua casa a Deus? Sua casa de fato está consagrada a Deus? A sua casa é do Senhor? Às vezes você enfrenta problemas com o marido, com a esposa, com os filhos. Às vezes se esforça e não consegue crescer e não sabe por que é, porque ainda não consagrou a Deus o que deveria consagrar. Ainda não rendeu-se a Deus como deveria se render. Ainda existem coisas que tem dentro da sua casa que não deveria ter. Ainda tem coisas que a sua esposa não sabe que você tem em casa, que o seu marido não sabe, que seu pai não sabe, que seus filhos não sabem. Ainda tem coisas que não foi consagrada a Deus dentro da sua casa. Espaços da sua casa. Jairo diz, Senhor, vai lá em casa, porque lá em casa tem um espírito de morte. A minha filha, ela está à beira da morte. Mas se o senhor for lá, se o senhor impuser a mão sobre ela, ela vai ficar curada. Aí nessa caminhada Deus vai testando a fé de Jairo. Ele viu que Jairo tinha fé, então ele vai. Vai testando a paciência de Jairo. E Jairo é paciente, espera, aguarda o momento. Vai tentando a confiança de Jairo nele. E Jairo continua confiando. E finalmente, quando vem a cartada final, onde todo mundo diz para ele desistir, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Agora não é mais com Jairo, porque a filha morreu. Agora é com o mestre. Ele diz, não temas.
crê somente. Se você buscar essa caminhada com Cristo, de paciência, de confiança e de fé, e se você chamar Ele para ir para o seu lar, e você tiver disposição para levar Ele para dentro da sua casa, você vai ver como a sua vida vai mudar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força toda sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade na intimidade. Nós te convidamos, Pai. Entra na nossa casa, Senhor. Entra em cada cômodo do nosso lar. Faz parte, Senhor, da vida dos nossos filhos, das esposas, dos maridos. Senhor, em nome de Jesus, que não haja nada oculto dentro da nossa casa. Antes, ó Deus, que o Senhor tenha acesso a tudo, porque ainda que o Senhor não precise da nossa autorização, ainda que o Senhor não precise, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer tudo. Nós queremos, ó Deus, te dar, ó Deus, a autorização para o Senhor entrar dentro da nossa casa, vasculhar cada quarto, ó Deus amado, cada armário, cada computador, cada celular, em nome de Jesus, e nós consagramos ele a Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa ocupar todos os espaços da nossa casa, todos os espaços, Deus. Que ao chegar em casa agora, Deus, cada um dos que estão aqui à frente, ó Pai, seja uma casa diferente. Ao chegar em casa, eles sintam a presença e o poder de Deus. Em nome de Jesus, age na vida da Fernanda, Deus, da Eliaci, do Álvaro, ó Deus amado, do André e dos que estão conosco, Pai, que estão aqui à frente. Abençoa os seus lares, de maneira que ao chegar lá, Pai, eles sintam a presença do Senhor lá, Pai. E que nada na nossa casa esteja escondido do Senhor, Deus. O Senhor sabe de todas as nossas lutas, das nossas aflições, das nossas necessidades. O Senhor conhece todas as coisas, Deus. Nada é oculto ao Senhor, Pai. O Senhor conhece tudo. Os teus olhos estão sobre toda a terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira da nossa casa aquilo que não te agrada, Senhor. Tira da nossa casa, ó Deus, tudo que entristece o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ocupe cada espaço da nossa casa, as nossas vidas, cada coração que está na nossa casa, ó Deus. Cada coração que habita na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, que esteja rendido ao Senhor. E que nós possamos, diante das aflições, das dificuldades, ouvir do Senhor, Pai. Não temas, crê somente. E assim o nosso coração esteja rendido ao Senhor todos os dias. Nós consagramos ao Senhor o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E queremos dizer como Josué disse, ó Pai,
cada um de nós dizer no coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nosso lar é do Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. Não importa se ela é alugada, não importa, Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor. Os que estão dentro da nossa casa pertencem ao Senhor. Os nossos filhos nós consagramos ao Senhor. Esposas consagramos ao Senhor. Maridos consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus, faz a obra, Pai. Realiza a obra na nossa vida que precisa ser feita ainda, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Fica de pé e recebe a bênção. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que o Deus Eterno te abençoe muito. Que Ele alargue as suas fronteiras. Que Ele enche os teus celeiros com toda sorte de bênçãos. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus das montanhas, o grande El Shaddai, estenda a sua poderosa mão sobre ti, tua casa e tua família, de maneira que não te sobrevenha mal, nem aflição. E se ainda a aflição chegar, que o Senhor renove a nossa fé e a nossa confiança em ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, seja desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém, amém, amém. Deus abençoe a todos com uma semana cheia de paz.